informação. Maricampo. Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andrevide Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. O Brasil já registrou em 2025 mais de 453 mil acidentes de trânsito. É o que mostram os dados preliminares do Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito. Apenas entre janeiro e maio deste ano, 7.400 dessas ocorrências foram fatais. Apesar de significativo, o número representa uma queda de 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, além das mortes, milhares de vítimas enfrentam sequelas que exigem longos períodos de reabilitação. E os impactos dos acidentes de trânsito no sistema público de saúde são grandes. Em 2024, para se ter uma ideia, foram registradas 227.656 internações hospitalares no SUS em razão de acidentes em estradas, ruas e avenidas. Significa que a cada 2 minutos, uma vítima de trânsito necessita de atendimento de emergência. Na última década, o SUS contabilizou 1.800.000 internações por acidentes de trânsito e o total gasto com despesas hospitalares diretas beira 4 bilhões de reais. Da Rádio 2, Milena Abreu. As exportações brasileiras de algodão devem fechar o mês de setembro em alta. Nos primeiros 15 dias úteis, o volume embarcado passou de 100 mil toneladas, indicam dados do governo. Para se ter uma ideia, no mês de agosto inteiro, o Brasil exportou 58 mil toneladas. O avanço da colheita, que aumenta a oferta, contribuiu para o crescimento das vendas externas, que no momento são mais vantajosas para o produtor rural que negociar o algodão aqui no país. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A safra brasileira de arroz será a maior no ciclo 24-25, indica a projeção da Conab. Diz que a produção total ficará em torno de 12.700.000 toneladas, alta de nada menos que 20% na comparação com a colheita anterior. O órgão fala em um crescimento da área de cultivo na casa de 10% para mais de 1.700.000 hectares, enquanto o rendimento também é 10% maior, em torno de 7 toneladas e 200 por hectare. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. A conta de luz continuará pesando mais no orçamento das famílias brasileiras em outubro. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira vermelha seguirá acionada. No entanto, diferente de setembro, quando vigorou a bandeira vermelha patamar 2, no 10º mês do ano, a bandeira desce para o patamar 1, o que representa um ligeiro alívio na cobrança extra. No patamar 1, a cobrança adicional na conta de luz é de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos, contra quase R$ 7,90 no patamar 2.
O sistema de cores da ANEEL sinaliza as condições de geração de energia no nosso país. Quando os níveis das hidrelétricas estão baixos em razão da pouca chuva, a capacidade de gerar energia fica comprometida. É preciso acionar as usinas termoelétricas para dar conta da demanda. Como a produção pelas termoelétricas é mais cara, o custo extra é repassado para o consumidor. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou alta de 0,42% em setembro, uma taxa superior à de 0,36% registrada em agosto. Significa, de acordo com as apurações da FGV, que a média dos preços de produtos e serviços no país encareceu no 9º mês do ano. O IGPM é um indicador usado para reajustar contratos, incluindo os contratos de aluguel. E é por isso que é conhecido como a inflação do aluguel, apesar de monitorar os preços de produtos e serviços e não da moradia. O IGPM é composto por 3 subíndices: o que mede os preços ao produtor, que é o que tem o maior peso, o que monitora os preços cobrados do consumidor, com peso intermediário, e o índice que considera produtos e serviços da construção civil, que é o que pesa menos na composição final. Em setembro, a taxa do Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPA, subiu 0,49% e o Índice Nacional de Custo da Construção, o INCC, subiu 0,21%. Já o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, registrou alta de 0,25%, após ter registrado deflação em agosto de 0,07%. As principais pressões do IPC vieram do encarecimento da energia elétrica residencial, das passagens aéreas, das refeições em bares e restaurantes, do valor do condomínio residencial e dos planos e seguros de saúde. Por outro lado, alguns produtos e serviços que compõem o IPC registraram queda nos preços e impediram um avanço maior do indicador, como o tomate, o cinema, o desodorante, o alho e a gasolina. Com o resultado de setembro, o IGPM agora acumula queda de 0,94% no ano, mas alta de 2,82% nos últimos 12 meses. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. A safra brasileira de arroz será a maior no ciclo 24-25, indica a projeção da Conab. Diz que a produção total ficará em torno de 12 milhões e 700 mil toneladas, alta de nada menos que 20% na comparação com a colheita anterior. O órgão fala em um crescimento da área de cultivo na casa de 10% para mais de 1 milhão e 700 mil hectares, enquanto o rendimento também é 10% maior, em torno de 7 toneladas e 200 por hectare. As exportações brasileiras de algodão devem fechar o mês de setembro em alta. Nos primeiros 15 dias úteis, o volume embarcado passou de 100 mil toneladas, indicam dados do governo. Para se ter uma ideia, no mês de agosto inteiro, o Brasil exportou 58 mil toneladas. O avanço da colheita, que aumenta a oferta, contribuiu para o crescimento das vendas externas, que no momento são mais vantajosas para o produtor rural que negociar o algodão aqui no país. O preço do café no campo está em queda livre. Nos últimos dias, a saca do Arábica foi vendida a pouco acima dos R$ 2.100, indicam dados do CPEA, enquanto o Robusta foi negociado na casa de R$ 1.300, o que dá um tombo de 13% no acumulado de setembro. Um dos motivos seria a previsão de mais chuva em importantes regiões produtoras, o que poderia melhorar o rendimento dos cafezais e aumentar a oferta. Apesar das quedas, vale lembrar que o preço do café segue num patamar bastante alto. Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
relatório da Unesco destaca que é preciso melhorar a qualidade das refeições servidas nas escolas. O documento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura mostra que quase metade das crianças no mundo tem acesso à alimentação onde estudam. Porém, a Unesco reforça que é preciso mais atenção ao valor nutricional dos alimentos oferecidos nas escolas. Segundo o relatório, as refeições equilibradas devem ser priorizadas, preparadas com produtos frescos e acompanhadas de educação alimentar. O documento ainda aponta que a alimentação na escola pode aumentar em até 9% o número de matrículas e em 8% a frequência escolar, e também contribui para um melhor desempenho pedagógico. Também destaca que existe uma relação direta entre a falta de monitoramento e o aumento da obesidade infantil. Desde 1990, esse problema mais do que dobrou, assim como aumentou a insegurança alimentar no mundo. O relatório da Unesco revela ainda que, em 2022, quase um terço das refeições escolares não teve a participação de nutricionistas no planejamento. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Uma em cada 4 pessoas já pensou em tirar a própria vida, é o que revela uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria, feita de forma online. Segundo o levantamento, 25% das pessoas relataram ter enfrentado pensamentos suicidas nos 6 meses anteriores. Além disso, mais da metade dos participantes admitiu ter desejo de se isolar completamente ou desaparecer. Participaram da pesquisa adultos de todas as faixas etárias nas 27 unidades da federação. O objetivo da Associação Brasileira de Psiquiatria era reunir informações para reforçar a campanha de prevenção ao suicídio, chamada de Setembro Amarelo. O levantamento mostra que 25,2% dos participantes declararam não se sentir bem no momento em que ele foi realizado. Já quase 31% disseram estar tristes ou decepcionados, mas destacaram que têm esperança de melhora. Do total de pessoas, 54,1% revelaram que sabiam onde buscar auxílio especializado e 50,9% responderam que já foram atendidos por um psiquiatra ou psicólogo. A associação acredita que este é um sinal do aumento da conscientização sobre o cuidado com a saúde mental e diminuição do estigma que cerca essas condições. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Sobem as taxas médias de juros cobrados pelos bancos. De acordo com as estatísticas monetárias e de crédito do Banco Central, nas operações de crédito livre, a alta foi de 5,3 pontos percentuais na taxa do cartão rotativo. Dessa forma, os juros chegaram a 451,5% ao ano. Essa é uma das modalidades mais caras do mercado e também a que menos apresenta queda expressiva nos últimos meses. Isso tem ocorrido mesmo com a limitação da cobrança dos juros do cartão de crédito rotativo, que passou a valer em janeiro. A proposta da medida era diminuir o endividamento, mas ela não tem impacto na taxa informada no momento da contratação do crédito. Nos 12 meses encerrados em agosto, esses juros aumentaram 24,6 pontos percentuais. O rotativo é quando o consumidor não paga a fatura integral e cai num empréstimo, pagando juros sobre o valor que deixou de quitar. Ele tem duração de 30 dias. Depois disso, as instituições financeiras parcelam a dívida do cartão. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O preço do café no campo está em queda livre. Nos últimos dias, a saca do Arábica foi vendida pouco acima dos R$ 2.100, indicam dados do CPEA, enquanto o Robusta foi negociado na casa de R$ 1.300, o que dá um tombo de 13% no acumulado de setembro. Um dos motivos seria a previsão de mais chuva em importantes regiões produtoras, o que poderia melhorar o rendimento dos cafezais e aumentar a oferta.
Apesar das quedas, vale lembrar que o preço do café segue num patamar bastante alto. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Agosto fechou com o registro de mais 147.358 empregos com carteira assinada, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho. O saldo de vagas CLT ficou acima do registrado em julho. Sancionada a lei que amplia a licença maternidade e o salário maternidade em caso de internação da mãe ou do bebê por mais de 2 semanas por complicações pós-parto. O afastamento vai se estender por 120 dias depois da alta. Ucrânia se oferece para construir um escudo de defesa aérea junto com aliados para proteger o país das ameaças da Rússia, é o que afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões tem 9 jogos hoje. Destaque para Kairat e Real Madrid, Inter de Milão e Slavia Praga e Chelsea e Benfica. E a rodada 26 do Brasileirão começa nesta terça com o jogo entre Atlético Mineiro e Juventude às 9h30 da noite. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Terça-feira, 30 de setembro de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. O WhatsApp começou a liberar uma ferramenta de tradução de mensagens que promete facilitar a comunicação entre usuários de diferentes idiomas. A novidade, anunciada no blog oficial do aplicativo, permite traduzir textos diretamente nas conversas, sem precisar copiar e colar em outros apps. O recurso funciona em conversas individuais, grupos e canais. Nos aparelhos com sistema Android, será possível até ativar a tradução automática de um chat inteiro, fazendo com que todas as mensagens recebidas apareçam traduzidas em tempo real. Segundo a empresa, todo o processo acontece no próprio celular, sem que o conteúdo seja armazenado nos servidores do WhatsApp, garantindo a privacidade. O recurso já começou a ser liberado em 23 de setembro, mas chegará aos usuários de forma gradual. No Android, inicialmente estará disponível em 6 idiomas: inglês, espanhol, hindi, português, russo e árabe. Já no iPhone, os usuários poderão traduzir mensagens em mais de 19 idiomas. Para usar, basta atualizar o aplicativo e pressionar a mensagem desejada, escolhendo a opção Traduzir. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere aqui no nosso Radar Esportivo. Hoje, terça-feira, em último dia do mês, 30 de setembro de 2025. Por aqui é o Kleber Salles. E a notícia triste, para a imprensa esportiva, no dia de ontem, foi a morte aí do jornalista Paulo Soares, o Amigão, Poxa vida, viu? Fiquei triste com essa notícia também. Ele que morreu aos 63 anos após falência múltipla de órgãos, deixando um legado marcado pela leveza, bom humor e profissionalismo no jornalismo esportivo. Ele estava internado há cerca de 5 meses, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e enfrentava problemas de saúde há anos. No velório, amigos e colegas como Juca Kfouri, José Trajano, Milton Leite e Paulo Andrade destacaram a generosidade e a capacidade de tornar o ambiente mais leve, lembrando momentos de parceria e a importância dele para a ESPN
e para o jornalismo esportivo. Walter Casagrande ressaltou o papel essencial de Paulo Soares na sua transição de jogador para comentarista, descrevendo-o como um amigo leal, espontâneo e que sempre acolhia os colegas. O apelido Amigão, segundo muitos, traduzia com perfeição sua personalidade afetuosa e agregadora. Natural de Goiânia, Paulo iniciou a carreira na Rádio Clube de Araras e passou por emissoras como SBT, Record, Cultura e Gazeta, antes de se consolidar na ESPN, onde se tornou símbolo do Sport Center. Ele deixa a mãe, a companheira e os irmãos, sendo lembrado como uma das figuras mais queridas da televisão esportiva brasileira. Muito triste, né? Uma pena mesmo. Ano passado, né, o parceiro de bancada dele, né, o Antero Greco, faleceu também aí, né, vítima de um tumor no cérebro. E, infelizmente, pouco tempo depois, ele também, né, agora veio a falecer ontem, né? E a gente sempre lembra, né, das risadas, né, do bom humor. Eu não acompanhava tanto, né, o programa, mas os cortes que a gente via na internet realmente, né, vão ficar aí no YouTube, vão ficar pra gente ouvir e relembrar, né, dando boas risadas, né, e do já saudoso, infelizmente, né, Paulo Soares, o Amigão. A gente sempre vai lembrar aí do bom humor, né, dele nas transmissões, né, nos comentários, nos programas, e realmente, né, segundo o que os colegas disseram aí, era realmente um verdadeiro amigão aí do esporte, né? Um verdadeiro amigão aí da crônica esportiva do Brasil, né? Sei, saudades com certeza. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco aqui com o nosso Radar Esportivo, hein? Fique ligado! Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, chegando mais uma edição para você nesta terça-feira, hoje 30 de setembro de 2025. A pergunta chegando aqui é da nossa amiga Vanessa, de Lages, em Santa Catarina. Ela comprou roupas online e chegaram rasgadas. A loja diz que não se responsabiliza por defeitos pequenos. Isso procede? Obrigado pela participação, viu, Vanessa? Não procede isso não, viu? Pelo artigo 18 do CDC, que a gente comenta sempre aqui, todo produto deve ser entregue em perfeitas condições, viu? Você pode exigir troca imediata, conserto ou devolução do valor pago, tá bom? Pequenos defeitos que prejudicam o uso, configura vício do produto e a responsabilidade é do fornecedor, independentemente do que ele diga, tá bom, Vanessa? Obrigado pela sua participação, hein? Eu sou Kleber Salles e essa foi mais uma edição aqui do nosso Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Todo mundo junto para poupar melhor, com várias dicas aqui pela nossa programação. E a dica de hoje vai para os casais. Hábitos financeiros dos casais de sucesso. Primeiro, tratam renda como uma só. Depois, sabem qual o montante das despesas da família. Também mantêm controle financeiro e estipulam um teto de gasto. Depois, constroem uma reserva de sossego. E para finalizar, tem metas em conjunto e também tem metas individuais. E aí, faz sentido para você? Faz sentido para você que é um casal aí do outro lado? Que tal colocar em prática? Tchau! Dicas de economia. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais.
Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção. Rua dos Canidés, 1479, Alecrim. Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção. A sua melhor opção de inverno a verão. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. O seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante, ponto de ônibus e acesso fácil para Pirangi. As obras já estão em ritmo avançado, com a qualidade da construtora Lamartine. E as vendas estão previstas para setembro. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora, com um precinho imbatível. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine. Seu refúgio em Cotovelo. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado.
Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região nordeste do país nesta terça-feira indica tempo firme. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o perigo potencial de baixa umidade no interior dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. Na Bahia, o tempo é de céu claro e com poucas nuvens ao longo do dia, enquanto à noite há a possibilidade de chuvas isoladas na costa entre Jandaíra e Itacaré, que deve atingir a capital Salvador. Os estados de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe registram céu encoberto, com chuvas isoladas no litoral e muitas nuvens no interior. No Piauí e no Ceará predomina céu com poucas nuvens, de manhã e à tarde, enquanto à noite avançam nuvens com pancadas de chuva para o litoral dos dois estados. Por outro lado, o Maranhão apresenta alta nebulosidade, exceto na região sul. As possibilidades de pancadas de chuvas isoladas se concentram no oeste maranhense e cobrem todo o litoral até o centro do Maranhão no período da noite, podendo atingir a capital, São Luís. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus Celsius, em Maceió, Salvador e Natal. Já a máxima deve chegar a 38 graus Celsius, em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanda Canelas, o tempo e a temperatura. O Brasil conectado com o Jornal Mar e Campo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região norte do país nesta terça-feira indica muitas chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o perigo de chuvas intensas em todo o Acre e boa parte do Amazonas, nas regiões sudoeste, sul e norte do estado. Há também um alerta de perigo potencial de chuvas intensas, que afetam o restante das regiões amazonenses, o norte de Roraima e o estado de Rondônia. Na manhã, as pancadas de chuvas e trovoadas isoladas atingem o Amazonas, Acre, Rondônia e a maior parte de Roraima. As possíveis chuvas isoladas se concentram no Pará e no Amapá. O restante dos territórios é de céu com nuvens por todo o Tocantins, o leste de Roraima, o Baixo Amazonas paraense e o norte do Amapá, assim como Oiapoque. Durante a tarde, toda a região é coberta por possibilidades de chuvas, exceto o Tocantins, que segue com tempo firme. O tempo se fecha nas zonas do Marajó e nordeste do Pará e no sul do Amapá, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Chuvas isoladas atingem as regiões de Roraima, o sul de Rondônia e o centro amazonense. À noite, as pancadas de chuvas permanecem no Acre, no norte e sul amazonense, no norte de Rondônia e uma parcela pequena do Pará, em Jacareacanga. Boa Vista, Macapá e Belém são as capitais com chuvas isoladas. O Tocantins segue com céu com muitas e poucas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23 graus Celsius, em Rio Branco e Belém. Já a máxima pode chegar a 38 graus Celsius, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanda Canelas, o tempo e a temperatura. Mar e Campo. Jornal Mar e Campo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões sul, sudeste e centro-oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região sul do país nesta terça-feira indica tempo fechado em todo o território. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para perigo potencial de tempestade no interior de todos os estados. A condição deve afetar os municípios de Londrina e Cascavel, no Paraná, em Anchieta e Canoinhas, em Santa Catarina, e Santa Maria e Bagé, no Rio Grande do Sul. Amanhã é marcada por pancadas de chuvas nos 3 estados sulistas. Atenção redobrada ao sul do Paraná, todo o território catarinense e o norte gaúcho, em que há possibilidade de queda de granizo. No período da tarde, a queda de geada avança e cobre quase toda a costa da região, exceto no sudeste rio-grandense. Em partes do sudoeste e norte gaúcho, o oeste de Santa Catarina e o norte, noroeste e sudoeste do Paraná,
A previsão é de pancadas de chuvas e trovoadas. À noite, as chuvas se mantêm em todo o território, exceto no norte paranaense, como nos municípios Jacarezinho e Bandeirantes. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13 graus Celsius em Curitiba. Já a máxima deve chegar a 28 graus Celsius, também em Curitiba. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanda Canelas, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região sudeste do país nesta terça-feira 30 indica muitas nuvens. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o perigo potencial de baixa umidade do norte ao sul de Minas Gerais e nas regiões de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, em São Paulo. De manhã predominam poucas e muitas nuvens nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e do norte de São Paulo ao Vale do Paraíba Paulista, até a capital. Estão previstas pancadas de chuvas e trovoadas desde Presidente Prudente até o litoral sul paulista. A possibilidade de chuvas isoladas ocupa as regiões de Araçatuba e Marília. À tarde, as chuvas avançam e ocupam quase todo o território de São Paulo, atingindo a capital com pancadas e trovoadas. O céu com poucas nuvens permanece nos territórios dos estados Mineiro, Capixaba e Fluminense. A noite é marcada por poucas nuvens e sem chuvas em todos os 4 estados do Sudeste. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 16 graus Celsius em Belo Horizonte, São Paulo e Vitória. Já a máxima pode chegar até 31 graus Celsius em São Paulo. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanda Canelas, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região centro-oeste do país nesta terça-feira 30 indica chuvas em algumas áreas. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o perigo potencial de tempestades no sudoeste do Mato Grosso do Sul, além de chuvas intensas no norte do Mato Grosso. De manhã estão previstas pancadas de chuvas nas regiões do norte e sudoeste do Mato Grosso e o sudoeste do Mato Grosso do Sul, e chuvas isoladas no restante do território sul-mato-grossense e no sul do Mato Grosso. No restante da região concentram-se muitas e poucas nuvens no céu, e com céu claro na capital, Brasília. A tarde é marcada pelas chuvas persistentes nos territórios dos municípios de Alta Floresta, em Nova Marigá, em Mato Grosso, e em Bela Vista e Dourados, no Mato Grosso do Sul. As chuvas isoladas também seguem nas mesmas regiões nos municípios de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, e de Corumbá e na capital Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, a estimativa de poucas nuvens ocupa o Nordeste mato-grossense, o estado de Goiás e o DF. À noite, as chuvas permanecem estáveis nas regiões oeste dos estados do Pantanal brasileiro, da mesma forma que o estado de Goiás e o Distrito Federal seguem com poucas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 16 graus Celsius em Brasília. Já a máxima deve chegar a 38 graus Celsius em Cuiabá. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 70%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanda Canelas, o tempo e a temperatura. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. A geração de energia solar das usinas fotovoltaicas conectadas ao Sistema Interligado Nacional cresceu 9,5% na primeira quinzena de setembro, atingindo 3.881 megawatts médios. No mesmo período de 2024, o resultado foi de 3.544 megawatts médios. Os dados são da análise preliminar da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. As usinas térmicas registraram alta de 5,5%, enquanto as hidrelétricas e eólicas registraram queda de 7,7% e 6,2%, respectivamente. No total,
A geração de energia no Sistema Interligado Nacional somou 69.966 megawatts médios, uma retração de 5% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. O consumo geral de energia recuou 5,7% na primeira metade de setembro. Entre os estados, Maranhão registrou aumento de 7,1% no consumo e Ceará 3,1% a mais em relação ao mesmo período de 2024. As maiores reduções ocorreram no Rio de Janeiro, com menos 17,8% no consumo, Espírito Santo com queda de 14,6%, Rondônia com redução de 12,4% e Maranhão com menos 11,7%. Reportagem Cristina Silva. O Brasil enfrenta um déficit estrutural em infraestrutura e precisa dobrar os investimentos no setor para alcançar o patamar médio global. A conclusão está no estudo Raio-X do Setor de Infraestrutura Brasileiro 2025, lançado pelo Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, o Sinicom, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. O levantamento revela que o país ocupa a 62ª posição em um ranking de 67 países em desenvolvimento quando o assunto é infraestrutura. Nos últimos 15 anos, os investimentos médios ficaram em apenas 2,31% do PIB, chegando a 2,22% em 2024. O dado chama a atenção porque, segundo o estudo, o Brasil vem investindo abaixo da taxa de depreciação anual dos ativos de infraestrutura. O gerente de infraestrutura da Firjan, Isaac Overney, reforça a relevância do estudo ao mostrar como o setor é estratégico para o país. O que o Raio-X mostra é a importância do setor da construção pesada, não só pelos empregos e geração de riqueza que o próprio setor consegue produzir, mas por todo o impacto na cadeia produtiva da construção, né? Além, claro, do impacto na competitividade nacional, o Brasil ele tem a necessidade de reduzir esse gap de infraestrutura em relação aos países desenvolvidos e é fundamental que haja bons planos setoriais para atender essa demanda nos próximos anos. O diretor executivo do Sinicom, Humberto Rangel, destacou ainda a necessidade de o país tratar o investimento em infraestrutura como prioridade nacional. Eu chamo a atenção para um dos dados fundamentais que estão aqui expressos nesse raio-x e que se refere ao estoque de infraestrutura que o Brasil tem na sua totalidade, que corresponde a 35% do PIB nacional. Uma parte do investimento, talvez cerca de 2% do PIB, seria o valor necessário só para você ficar no mesmo lugar. E nós não podemos ficar no mesmo lugar. O Brasil precisa atingir cerca de 2 vezes esse valor. De 60% seria um patamar mínimo de valor de estoque de infraestrutura para que o Brasil possa se colocar na posição de equivalência com países desenvolvidos. O estudo aponta entraves históricos que prejudicam a competitividade do Brasil e a qualidade de vida da população. Os principais desafios internos são as rodovias, pois mais da metade da malha viária apresenta problemas, gerando um prejuízo logístico anual estimado em 8 bilhões e 800 milhões de reais. O saneamento básico apresenta o quadro com cerca de 32 milhões de brasileiros sem acesso à água potável e mais de 90 milhões vivem sem coleta de esgoto adequada. O setor de logística é marcado por ineficiência, como ferrovias subutilizadas, portos congestionados e uma rede metroferroviária insuficiente para atender às necessidades dos grandes centros urbanos. E as telecomunicações, que mesmo com avanços tecnológicos, como fibra ótica e o 5G, ainda há desigualdade no acesso em áreas rurais e periféricas. O raio-x do Sinicom e da Firjan reforça que ampliar os investimentos em infraestrutura é essencial para destravar o crescimento econômico, melhorar a competitividade do Brasil e garantir avanços sociais e ambientais. Reportagem Débora Silva. O estado de São Paulo lidera o ranking de escolas com pendências para receber os recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, em suas ações integradas. As unidades escolares paulistas em situação irregular somam 4.770,
o que representa quase 20% do total de instituições com irregularidades no país, que somam mais de 25.300. Todos os estados brasileiros têm questões a serem resolvidas. Os dados foram disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e correspondem à situação nacional até o dia 25 de setembro. As unidades de ensino de todo o país têm até o dia 31 de outubro para resolver eventuais irregularidades e garantir o recebimento dos recursos. O assessor de orçamento, César Lima, ressalta a importância das escolas regularizarem os seus dados no PDDE para garantir os repasses. O PDDE é hoje o principal recurso que as escolas têm, no sentido da autogestão, de melhoria das suas instalações físicas e também dos seus recursos pedagógicos, uma vez que não dependem aí de emendas parlamentares ou outros instrumentos, é um dinheiro que já está ali garantido no orçamento da União para elas. Minas Gerais ocupa a segunda posição com 2.182 instituições mineiras com pendências. Em seguida, aparece a Bahia, que soma 2.066 unidades escolares com irregularidades. Já entre as UFs com menor número de escolas com problemas a serem resolvidos estão Tocantins e Rondônia. O ranking completo pode ser acessado em Brasil61.com. Um boletim informativo do FNDE pode ajudar as escolas a realizarem a regularização. Acesse o documento em www.gov.br/FNDE. Reportagem Bianca Mingotti. O Ministério da Saúde anunciou a liberação de 2,5 bilhões de reais para a construção de 899 novas unidades de atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o país, e a chegada de 322 médicos especialistas que atuarão em 156 municípios brasileiros. As iniciativas fazem parte do programa Agora Tem Especialista, ação da pasta para reduzir o tempo de espera por atendimentos de média e alta complexidade no SUS. O recurso para as obras é do novo PAC Seleções 2025. Serão construídos 100 centros de atenção psicossocial, 31 policlínicas e 768 unidades básicas de saúde. De acordo com o Ministério, as UBS vão contribuir para reduzir a sobrecarga na atenção especializada à saúde, que é o foco do Agora Tem Especialistas. A maioria dos médicos contratados atuarão no interior do país e 188 vão para estados da região Nordeste. É o caso da médica especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, Tássia Maria Oliveira, que se mudou de Niterói, no Rio de Janeiro, para Itapecuru Mirim, município no interior do Maranhão, para atuar no diagnóstico de câncer de mama. O objetivo é que as unidades básicas de saúde filtrem os pacientes que necessitam de biópsias, assim como as unidades especializadas em mastologia ou ginecologia, para que eu faça as biópsias, para que a gente tenha o diagnóstico diferencial entre lesões benignas e malignas das mamas. Tássia ressalta a importância do diagnóstico precoce para o sucesso do tratamento. A maioria das pessoas que tem o diagnóstico de câncer precoce sobrevive e vive bem, não tem recidiva. A gente não pode pegar esse câncer numa fase avançada. Quanto mais o paciente demora de fazer uma biópsia, depois que um nódulo é identificado, maior a chance desse nódulo crescer e fazer metástases, que é a distribuição de células cancerosas pelo restante do corpo, tanto pulmão e outros locais. Outros 70 profissionais atuarão na região Nordeste, 40 na Norte, 17 na Centro-Oeste e 7 na Sul. Na última sexta-feira, dia 26, especialistas chegaram aos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, além do Distrito Federal. Reportagem Cristina Senna.
Os meios de hospedagem do Brasil, como hotéis, pousadas, resorts, flats e hostels, terão que se adaptar às novas regras de entrada e saída de hóspedes estabelecidas por uma nova portaria do Ministério do Turismo, que entra em vigor a partir da segunda quinzena de dezembro. A norma padroniza a forma como devem ser informados os horários de check-in e check-out, assegura que a diária tenha duração de 24 horas, com até 3 horas destinadas à higienização do quarto e reforça serviços mínimos de arrumação. Para o advogado especialista em direito do consumidor, Daniel Feitosa Naruto, a medida representa um avanço nas relações entre hóspedes e estabelecimentos. A nova portaria garante mais transparência e segurança ao consumidor. A diária passa a ter, de fato, 24 horas, com a possibilidade de o hotel reservar até 3 horas desse período para a limpeza do quarto, sem custo extra. Além disso, o hóspede tem direito a ser informado de forma clara sobre os horários de check-in e check-out já no momento da reserva. A mudança atinge também pousadas e pequenos hotéis, que passam a ter mais responsabilidade na comunicação com os clientes. Serviços como o Airbnb não entram na categoria oficial de meios de hospedagem, portanto, não precisam seguir diretamente as novas regras. Ainda assim, essas plataformas seguem submetidas às normas do direito do consumidor. Naruto lembra que o consumidor deve acionar canais de defesa caso os estabelecimentos descumpram as novas exigências. Se o hotel ou a pousada não cumprir a portaria, o primeiro passo é tentar resolver diretamente com o estabelecimento. Caso não haja solução, o consumidor pode registrar queixa no PROCON e também acionar a ouvidoria do Ministério do Turismo. Persistindo o problema, o hóspede pode procurar o Juizado Especial Cível para pedir reembolso ou indenização. E quando o descumprimento for repetido e atingir muitos consumidores, o caso pode até chegar ao Ministério Público para medidas coletivas. O setor hoteleiro tem peso relevante na economia brasileira, impulsionado pelo turismo de lazer e de negócios. Segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, estão previstos 8 bilhões e 400 milhões de reais em investimento até 2028, com a abertura de novos empreendimentos em diferentes estados. Reportagem Débora Filho. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mais cuidado para o seu dia a dia. Alimentação, saúde e bem-estar. Cuide-se bem. Sabe aquela sensação de estar sobrecarregado de estresse? A boa notícia é que temos uma ferramenta poderosa ao seu alcance: a nossa própria respiração. Controlar a respiração de forma consciente pode nos ajudar a evitar estresses desnecessários. É simples. Respire profundamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Concentre-se no ritmo e no fluxo da sua respiração. Essa prática nos ajuda a acalmar a mente, reduzir a ansiedade e encontrar um estado de equilíbrio. O melhor de tudo é que podemos fazer isso em qualquer lugar e a qualquer momento. Então, da próxima vez que sentir um estresse se aproximando, lembre-se da sua respiração. Ela é uma ferramenta poderosa para encontrar calma e paz interior em meio ao caos do dia a dia. Você ouviu? Cuide-se bem. Alimentação, saúde e bem-estar no seu dia a dia. Cuide-se bem. Comece bem o dia com uma palavra que anima, que eleva, que transforma. Palavra de fé. A pressa promete atalhos, mas rouba os detalhes que dão sentido a essa jornada. Já notou que a gente vive correndo, né? Pulando etapa, querendo resultado ontem. Mas quando tudo vira urgência, perde o encanto das pequenas descobertas, né? A vida não é só meta batida, não. Ela é também pausa, é olhar ao redor, é escutar a própria respiração. Porque quando a gente desacelera, sabe, o presente fica mais nítido e o que parecia distante começa a fazer sentido. Tempo, sabe, investido com calma, constrói raízes mais firmes, decisões mais claras, lembranças que valem ser guardadas. O caminho ganha, sabe, cor
quando não é só corrida, mas também é presença. Você ouviu Palavra de Fé, a palavra que anima, que eleva e transforma. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.